Oi, galerinha. E aí, como é que vocês estão? A proposta de hoje é a gente falar muito rapidamente da composição do setor de sala de vacina. Quem trabalha, quais são os profissionais que compõem e de que forma isso se organiza em uma estratégia de saúde da família, que é um posto de saúde de bairro, né? Para as pessoas que não são da área de saúde, é um postinho de bairro, e para os profissionais de saúde é uma estratégia de saúde da família, né? Que é uma unidade que tem um campo delimitado de pessoas. Mas independente de ser campo delimitado ou não, a gente tem alguns pontos importantes para falar em relação à sala de vacina. Primeiro, que ela é demanda aberta. Não importa de onde esse paciente chega, a criança ou adulto ou idoso, chegando com o cartão do SUS e chegando com a caderneta de vacina, ele tem direito a receber essa imunização em qualquer sala no nosso território brasileiro. Dentro de imunização, a gente tem a presença de dois profissionais extremamente importantes, que são o enfermeiro e o técnico de enfermagem, cada um desempenhando, contribuindo para que aquele trabalho funcione de forma fluida. A gente tem a figura do técnico de enfermagem, que é o profissional que é responsável por operacionalizar, fazer com que aquele serviço daquela sala aconteça. De que forma? Recepcionando os pacientes, avaliando os cartões de vacina, avaliando indicação ou contraindicação, administrando essas vacinas, colocando as doses subsequentes que aquele paciente precisa retornar ao serviço. Então, o técnico de enfermagem ele é responsável basicamente em desempenhar essa atividade técnica na administração das vacinas, que a gente também chama de imunobiológico. Então, é o técnico de enfermagem que chega na sala no início do serviço, é ele que faz o controle de temperatura da geladeira ou da câmara fria, juntamente com o controle da temperatura interna da sala. E é ele que vai desenvolver durante o seu dia de trabalho, manipulando essas vacinas, acondicionando, administrando nos pacientes que chegam para o nosso serviço. E o enfermeiro, ele basicamente é o profissional responsável por gerenciar aquele setor, orientar aquele técnico de enfermagem, trazer normativa, trazer atualizações e ele é o profissional responsável, junto com o técnico de enfermagem, para fechar o mapa de vacinas, que nada mais é um documento que informa quantas vacinas foram perdidas, quantas vacinas foram administradas e para o mês seguinte, o que é que aquela sala de vacina precisa em relação às vacinas que a gente oferece para a nossa população. Dentro da sala de vacina, a gente tem uma composição que ela é básica, né? Que é pia para lavar a mão com água e sabão para realizar o procedimento. A gente tem as caixas térmicas, onde a gente separa essas vacinas. A gente, para acondicionar as vacinas nessas caixas térmicas, a gente utiliza o Gelox, que é uma bolsa de plástico com conteúdo, né, líquido, que ele empedra no congelador e ele faz com que a temperatura daquela vacina ela seja mantida dentro dessas caixas térmicas. A gente tem obrigatoriamente a necessidade de ter o resíduo comum e o resíduo infectante, que são latas de lixo, onde a gente vai direcionar o lixo que a gente produz naquela sala para que lata ela vai, para que lixeira ela vai. A gente tem também a presença de caixas de material perfuro cortante, que é a caixa onde a gente deposita as agulhas, as seringas, as ampolas. A gente tem também a câmara fria ou geladeira. Aqui no nosso município, a nível Bahia, capital, a maioria das salas de vacina elas já são equipadas com a câmara fria. Em um outro momento eu posso falar como é que se organiza uma geladeira convencional. Porém, a câmara fria foi um dispositivo inovador dentro das salas,
onde a gente tem a presença de um no-break, que é uma bateria externa. Se tiver um apagão, uma queda de energia, aquele no-break ele tem uma capacidade de manter aquele aparelho funcionando por pelo menos 48 horas de relógio. Então isso é muito positivo, porque se falta energia numa segunda-feira, eu posso chegar tranquilamente na segunda. Desculpe, se falta uma energia no sábado, eu posso chegar tranquilamente na segunda-feira, porque a minha câmera fria ela estará funcionando, porque aquela bateria dela interna ela tem uma duração de 48 horas, então isso é muito positivo. A gente precisa ter também um controle rigoroso dessa câmera fria ou da geladeira e da caixa térmica. A gente tem a escala de temperatura, onde aqui eu tenho a temperatura 0 grau, para cima eu tenho temperatura positiva e para baixo eu tenho temperatura negativa. A câmera fria, ou a geladeira, ou a caixa térmica, ela deve estar mantida sempre numa temperatura entre 2 graus positivos e 8 graus positivos. A vacina ele é um componente termosensível. Toda vez que essa vacina é exposta a temperaturas abaixo de 2 positivo ou acima de 8 positivo, a gente tem um material que está sendo comprometido em sua eficácia. Então, por isso, cada caixa térmica tem um termômetro, a câmera fria tem um termômetro, a geladeira tem um termômetro, porque a gente precisa estar o tempo todo monitorando essas temperaturas, tanto a mínima, tanto a do momento, tanto a máxima. Porque a gente não pode perder vacina. A gente tem a CWY, a gente tem a vacina papiloma vírus humano, que é a do HPV, que são vacinas que são extremamente caras. Vacinas que uma ampola custa R$500, R$400. Então, dentro de uma unidade de saúde, o dinheiro que eu considero de alta concentração a gente tem dentro das farmácias e dentro das salas de vacina. Então, a gente precisa ter profissional extremamente capacitado para estar manipulando essas vacinas, porque elas podem sofrer uma inativação ou essa vacina a gente pode perder por conta de uma manipulação. Dentro de imunização, a gente tem alguns materiais que nos norteiam, né? Alguns documentos que são produzidos pelo Ministério da Saúde para que todas as salas de vacina no Brasil ela funcionem de forma uniforme. Não adianta Salvador trabalhar de uma forma, no Rio de Janeiro trabalhar de uma outra forma, em São Paulo trabalhar de uma outra forma, porque o Sistema Único de Saúde ele deve trabalhar de uma forma unidirecional, né? Claro que existe especificidades de cada município, porém, quando a gente fala em imunização, todos os municípios, todos os estados brasileiros trabalham de uma mesma forma. E a gente tem como principal norteador dentro da sala de vacina o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, que ele fala da rede de frios, ele fala de conservação de todas as vacinas, via, dose, volume, contraindicação, reação adversa. Então, o Programa Nacional de Imunização é o documento que norteia a atividade dos profissionais que trabalham ali para que ele haja dentro de sua conduta profissional conforme a orientação do Ministério da Saúde. A gente também tem algumas circulares internas, algo que às vezes é específico do município, como em qual momento a gente precisa fechar essa sala para lavar, em qual momento eu preciso fechar essa sala para contar todo o estoque, qual é a rotina. Isso varia de município para município. Porém, esquema, dose, intervalo entre doses, direito ao adulto, à criança, adolescente ou idoso, ela funciona de forma igual em todo o território brasileiro. Essa é a nossa sala de vacina. Aqui a gente tem um armário onde a gente coloca os materiais que são utilizados aqui na sala. Um armário normal, simples. Aqui a gente tem dois equipamentos, o refrigerador e a câmera fria. O refrigerador, a gente acondiciona apenas o Gelox. É um refrigerador de duas partes, uma inferior e outra superior. E aí a gente é livre para colocar o Gelox da forma que a gente achar melhor. Aqui é a câmera fria. A câmera fria, ela tem um painel
que a gente tem como avaliar a temperatura mínima, a do momento e a máxima. A câmera fria também a gente pode depositar as vacinas, tanto na gaveta da parte inferior, como quanto na gaveta da parte superior. Não existe vacinas a serem colocadas embaixo ou em cima. A organização da câmera fria cabe o julgamento do profissional. Aqui a gente tem um controle de temperatura que a gente faz tanto da câmera fria quanto da temperatura interna da sala. Isso é extremamente importante. Aqui também temos 2 lixos, um para resíduo comum, onde a gente descarta invólucro de seringa, invólucro de agulha, papel toalha após lavagem das mãos. E aqui um resíduo infectante, que a gente coloca algodão com sangue, papel toalha com vômito de criança, papel toalha que a gente utiliza para limpar a boca do bebê após a administração da rotavírus. Então a gente tem que ter a presença desses 2 lixos. Saco branco, infectante, saco preto, resíduo comum. A gente também tem 2 caixas de pérfuro, uma que é para seringa e agulha e a outra que é apenas para ampola, porque cada um desses resíduos eles terão um tratamento diferenciado. Vocês veem que a caixa ela se adapta perfeitamente ao suporte. Aqui a gente tem material de rotina, álcool a 70 para higienizar as mãos, esparadrapo, luva para uso se necessário, seringas de todos os calibres, de todos os conteúdos, né? 3 ml, 5 ml, 1 ml, seringas também. Aqui temos algodão. Na sala de vacina a gente também faz a administração das vitaminas A, que a gente faz em crianças a partir de 6 meses de vida, e a gente oferece essa vitamina A a crianças até menores de 5 anos, de 6 em 6 meses. Aqui a gente tem nossas caixas térmicas, ambas com controle de temperatura. Durante o dia é realizado esse controle rigoroso para saber se essa temperatura não vai ficar abaixo do permitido ou acima do permitido. As caixas são organizadas dessa forma. Ali embaixo tem um papelão, porque lá embaixo tem um gelox, e o gelox ele não pode ter contato direto com esse copo por conta da temperatura muito fria. As vacinas a gente coloca dentro desses copos descartáveis. E aqui é nosso mapa, onde a gente faz a marcação das vacinas que a gente faz no nosso dia a dia. Esse mapa a gente tem o nome de todas as vacinas: BCG, hepatite B, rotavírus, pneumo 10, tríplice viral. Toda vez que uma vacina sai da sala sendo administrada em algum paciente, a gente precisa marcar um X nesse mapa referente a essa dose que está sendo administrada. Para se trabalhar com imunização, existe 2 possibilidades. Ou esse profissional ele passa num concurso público e aí ele vai prestar o concurso para a saúde coletiva, onde ele vai atuar ou na estratégia de saúde da família ou na unidade básica de saúde, ou ele faz um concurso público temporário, ou ele vai trabalhar em laboratórios privados, que aí a gente tem um esquema que é um pouco diferenciado quando se compara ao que é oferecido no SUS. Às vezes a gente tem uma diferença de dose, às vezes a gente tem uma diferença em composição de vacina, mas basicamente a gente tem um esquema vacinal muito similar. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito superficial, muito por cima, porém eu reconheço que aqui no canal a gente tem profissionais de saúde, a gente tem estudante, a gente tem também aquela galera que não sabe exatamente de nada. Mas a composição básica da sala de vacina, ela é esta. Os profissionais que participam desse serviço são os citados no início do vídeo. Então eu espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem, porque eu preciso da ajuda de vocês para manter esse trabalho.